Olá, malta, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Capital News. O meu nome é Sancho Sampaio E o meu é Sérgio Rodrigues. e antes de passarmos para as notícias, uma breve mensagem do patrocinador deste vídeo, a XTB. Se não quiser sofrer golos, investe no treino. Ainda continua a fazê-lo. Por isso, se não quiser perder dinheiro em comissões, invista com o parceiro certo. Invista em ações e ETFs com a XTB. Escolha a XTB e invista em ações com 0% de comissões. Portanto, já sabem, se quiserem começar a investir, a XTB é uma das opções que têm disponíveis e podem encontrar o link para a abertura de conta na descrição deste vídeo e deste episódio, dependendo de onde estiverem a ouvir. E agora, para começar, Sérgio, eu queria trazer uma notícia que está no Daily da Meu Capital, que são os 10 tipos de investimento para crescer. E eu queria entrar aqui num ponto que é, se eu te for perguntar agora, então e qual é que é o melhor investimento destes 10 que estão aqui? Daquilo que já te conheço, a tua resposta vai ser depende. Okay? E eu quero abordar aqui um bocadinho, porque muitas vezes ao depende e pronto, e depois entramos por mais pormenores, mas eu queria mesmo aqui perceber depende do quê? O que é que te faz dizer depende e como é que nós percebemos então qual é que é o melhor investimento para mim? Bem, o depende é uma resposta um bocadinho ingrata, é verdade, porque há muitas pessoas que vão à procura do melhor investimento, seja lá o que isso for, mas a verdade é que depende de muitas coisas. Depende, em primeiro lugar, do nível de conhecimento de cada um, obviamente. A pessoa tem que estar, ou deve estar, plenamente confiante e consciente daquilo que está a fazer, perceber exatamente qual é o investimento que está a fazer, onde é que está a colocar o seu dinheiro, e isso é o primeiro depende do nível de conhecimento da pessoa. Depois depende também da idade da pessoa. Uma pessoa mais nova, à partida, poderá correr mais riscos de uma pessoa com mais idade. Obviamente que isto só por si não é a regra. Não quer dizer que uma pessoa ser mais nova tem que correr mais riscos do que uma mais velha, mas pode fazê-lo porque tem toda a questão do longo prazo que joga muito a seu favor e que uma pessoa com mais idade não tem assim tanto longo prazo como uma pessoa mais nova. Depende, obviamente, depois da própria capacidade da pessoa de gerir o risco ou a volatilidade dos seus investimentos, porque há pessoas, por muito novas e por muito conhecimento que tenham, que não querem, por algum motivo, gerir esse tipo de risco, não estão preparadas para colocar 1.000 euros em algo e no dia a seguir abrirem a sua corretora e verem lá 900. Porque se virem 1.100 toda a gente fica muito contente, se vir 900 aí é que começa o problema. E por isso depende de muitas coisas. Acima de tudo, lá está, depende do nível de conforto do que a pessoa está a fazer, saber o que está a fazer. Eu acho que isso é claramente o ponto mais importante de todos, mas tudo o resto tem que ser considerado. E uma coisa que, por exemplo, fica esquecida também muitas vezes é a composição da carteira como um todo. Uma pessoa que tenha todo o seu dinheiro à ordem, por exemplo, obviamente aqui uma gestão diferente de uma pessoa que já tenha uma carteira com alguma diversificação, com algum tipo de produtos, tem que encarar as coisas de forma diferente. E por isso, lá está, o nosso trabalho da Meu Capital e aqui do Capital Talks e do Capital News é essencialmente isso, é passar essas ferramentas às pessoas para que cada uma delas entenda o seu depende, entenda as suas características e depois tome as suas melhores decisões. Uhum. E tu tocaste aí num ponto que é o ponto do conhecimento, depende do conhecimento que a pessoa tem. Isso então quer dizer que diferentes ferramentas de investimento podem ter diferentes níveis de dificuldade? Ou estás a dizer no sentido em que deves ter um nível de conhecimento mais avançado para investir mais num certo ativo? Sim, eu acho que tudo tem um nível de complexidade diferente. Obviamente que a maioria das pessoas compreende, por exemplo, os depósitos a prazo ou os certificados da Forra, aqueles produtos de capital garantido em que nós colocamos um determinado valor, temos uma taxa de juro, o capital está protegido e sabemos que ele não vai a lado nenhum. A maior parte das pessoas percebe este conceito e está confortável. Depois, se o faz ou não, é uma outra questão, mas percebe o conceito e como é que eles funcionam. É muito diferente de falar, por exemplo, de investir num ETF de ações. É uma coisa completamente diferente. O mundo das ações, por si, é uma coisa muito mais complexa do que o mundo dos depósitos a prazo, e depois ainda trazemos vou-lhe chamar, complexidade dos ETFs ou dos fundos de investimento ainda em cima do mundo das ações. Por isso, claramente, são coisas muito diferentes, mas que, na verdade, tudo isto, eu vejo isto como um caminho, e que a pessoa vai, vou-lhe chamar, evoluir, vai passando aqui os passos, vai passando pelos vários tipos de produtos e vai ganhando complexidade. Se quiser, obviamente. Agora, eu também acho que é importante as pessoas perceberem de todos os tipos de produtos que existem para depois poderem tomar a decisão, inclusivamente, de não investir neles. E eu dou-te um exemplo, que já dei muitas vezes, criptomoedas. Eu já percebo, acho eu, ou pelo menos estou confiante nisso,
o suficiente de criptomoedas para conscientemente não investir nelas, porque não identifico que faça sentido para mim, para o meu perfil de investidor, para aquilo que eu procuro. Agora, não é por não me fazer sentido que eu deixe de querer saber delas, muito pelo contrário, eu quero saber o máximo possível para depois tomar a minha decisão completamente informada. E este exemplo meu com as criptomoedas vale com qualquer pessoa e com qualquer classe de ativo. Como costuma dizer, o conhecimento não ocupa lugar, não é? E acho que é muito melhor a pessoa perceber o tema e depois tomar conscientemente a decisão de não investir, do que às vezes estar a perder boas oportunidades de investimento apenas e só porque não as entende. Acho que é sempre melhor percebermos aquilo que estamos a ver e depois tomarmos uma decisão a partir daí. Esse ponto é extremamente relevante, de que às vezes nós queremos estudar uma coisa para depois investir nela, e também já me aconteceu a estudar muito uma ferramenta e perceber, esta ferramenta não faz sentido para mim, que normalmente se calhar não é tão fácil de ver, o sentido em que agora já percebo tanto disto e não vou investir, andei aqui a perder o meu tempo todo a perceber como é que isto funcionava. E tu aí, quando falaste de ETFs e ações, qual é que é, à partida, o melhor investimento para quem percebe menos? Imagina que tu estás a entrar, já percebes de ETFs, já percebes de ações, mas não num nível muito profundo. Qual é que é a melhor para quem, digamos que não está tão por dentro ou que ainda não conhece todas as manhas do mercado? Qual é que sentes que tem menos nível de dificuldade, vamos pôr assim? Certo. Eu gosto sempre de separar isto em dois grandes grupos, o que é a poupança e o que é o investimento. Okay? Na parte da poupança incluímos os depósitos a prazo, os certificados da Forro, as contas de poupança, essas coisas todas, vamos chamar o capital garantido. Tudo o que tenha capital garantido entra no grupo da poupança. Tudo o que não tenha capital garantido entra no grupo investimento. E para quem quer dar os primeiros passos neste mundo do investimento e colocar o seu capital em risco, porque todos eles vão ter, eu diria que as obrigações, e aqui obrigações principalmente através de ETFs ou de fundos de obrigações, acabam por ser um bom primeiro passo. Porquê? Porque, primeiro, perdemos a tal segurança do capital garantido, ou seja, nós corremos esse risco de colocar 1.000 euros e no dia a seguir não vai valer 900, mas se calhar vai valer 995, okay? Vai haver ali uma pequena variação, o que é um bom teste para a pessoa perceber se está confortável ou não, porque se a pessoa não estiver confortável com variações de 0,5% ou 0,1%, não vai seguramente estar confortável com variações de 2, 3, 5, 10% ao dia, que é o que pode vir mais à frente. E por isso as obrigações acabam por trazer essa introdução à volatilidade, a introdução à falta de capital garantido para a pessoa testar. Ao mesmo tempo, são produtos relativamente simples de perceber, são empréstimos, porque eu empresto o meu dinheiro a alguém e em troca essa entidade, podem ser países, podem ser empresas, pagam uma taxa de juros e no final do prazo devolvem o meu dinheiro, assumindo que tudo corre bem. Que no fundo é muito semelhante ao depósito a prazo. Por exemplo, o certificado da Forro é, na verdade, dívida pública, ou seja, eu empresto o meu dinheiro ao Estado português e em troca recebo uma taxa de juros e o Estado compromete-se no final do prazo, atualmente são 15 anos, a receber o meu dinheiro de volta. Okay? As obrigações do Tesouro, por exemplo, também são dívida pública. Eu empresto o meu dinheiro ao Estado português, ele paga uma taxa de juros. Qual é a grande diferença? É que no certificado da Forro eu posso resgatar, são 15 anos de prazo, mas eu posso resgatar a qualquer altura depois dos primeiros 3 meses e o Estado garante-me que o meu dinheiro que eu lá coloquei está lá. Nas obrigações do Tesouro, não. Elas também têm um prazo. Se eu deixar de correr até ao final do prazo, eu também tenho o meu capital de volta, mas se eu quiser vender ao longo do prazo, eu posso não conseguir recuperar o capital todo. Ou seja, é tipo vamos pôr assim, é o certificado da Forro com esteroides, ou seja, é um bocadinho diferente, é um bocadinho mais complexo, tem um nível de risco acrescido, mas num nível de risco muito, muito reduzido. E por isso, para quem me pergunta qual é o melhor primeiro investimento, porque nunca fez nada, mas tem curiosidade e quer começar a entrar, eu digo sempre às pessoas para estudarem sobre obrigações. O facto de ser um ETF de obrigações ou um fundo de investimento de obrigações traz toda a diversificação natural que esse produto traz, okay? Que traz a complexidade das obrigações, mas a segurança, se quisermos dizer, da diversificação das obrigações. E por isso eu acho que é um tipo de ativo que é muito esquecido às vezes, as pessoas não olham com grande interesse para as obrigações, mas eu acho que pode ser uma coisa muito interessante que nos permite rentabilizar o dinheiro acima destes produtos de capital garantido, com um nível de risco bastante controlado e por isso tudo acaba por ser um bom primeiro passo para os novos investidores avaliarem. Pelo menos é a minha opinião. Sim, e até há digamos que é uma regra de ouro, não é? Aquela de que
se há menos risco, há menos recompensa, ou se há mais risco, há mais recompensa, no sentido em que nós não podemos ter um perfil de investidor que é muito pouco, não gosta de risco, no entanto quer uma recompensa muito grande, não é? E então às vezes há pessoas que, sim, isto por acaso não tem risco nenhum, é seguro, mas também não vou ganhar nada. Às vezes fazemos uma simulação de um certificado da Forro de 10 anos e percebemos, investindo 10 mil euros, 20 mil euros, pensamos, fogo, se calhar isto não compensa assim tanto. Está bem, mas o risco é muito menor, e então é um bocadinho também esse balanço que é preciso perceber de quão aptos nós estamos para correr um risco comparado com a recompensa que nós queremos. Claro que, lá está, se vem risco, vem a volatilidade e não é obrigatoriamente uma recompensa. Mas ontem, eu estive a ver estava no Instagram e vi um vídeo em que mostrava o portfólio do Warren Buffett. Para quem não conhece Warren Buffett é um dos maiores investidores de sempre, se calhar o maior investidor de sempre, pelo menos o mais conhecido, diria. E eles estavam a mostrar que Warren Buffett, não sei o quão real aquilo é, mas eu acredito que até seja bastante fácil de descobrir mais ou menos qual é o portfólio do Warren Buffett com a quantidade de gente que quer saber. E tu conseguias lá ver uma grande percentagem da Apple, conseguias ver uma percentagem da Coca-Cola, Bank of America, mais, outros tantos. E Warren Buffett é o maior investidor de sempre. Então, o que é que me faz não investir só, ter um portfólio exatamente igual ao dele? Achas que isso é uma boa estratégia? Pode ser, lá está, o portfólio dele, lá está, não é necessariamente dele, é o da Berkshire Hathaway, da empresa dele, da qual ele é o maior acionista. É perfeitamente possível e é conhecido qual é o portfólio da Berkshire, onde é que eles investir, em que percentagens, isso tudo. Isso é possível e também é possível comprar ações da Berkshire Hathaway, por isso também vamos beneficiar do crescimento da própria empresa, se assim quisermos. É uma estratégia, se eu acho que faz sentido para a esmagadora maioria das pessoas, acho que não. Por vários motivos. Primeiro, porque a maior parte das pessoas não está preparada para ter uma carteira 100% de ações, ou muito perto disso. Eu não conheço a carteira ao detalhe, mas claramente que a esmagadora maioria, para não dizer exatamente 100%, será acionista, e a maioria das pessoas não está preparada para isso. Agora, usar, por exemplo, 20% do património que eu tiver para replicar a carteira deles, não vejo por que não, porque assim, os números estão lá, comprovadamente aquilo traz bons resultados e bons números. Eu não gosto muito de seguir regras, honestamente, e também lançámos há relativamente pouco tempo nas redes sociais sobre o All Weather Portfolio do Ray Dalio, que também é bastante conhecido, e que também é tipo uma receita, que tem lá as percentagens, e aí já é uma carteira diversificada, porque tem obrigações, tem ouro, tem commodities, tem um bocadinho de tudo. Eu não sou muito fã, honestamente, de seguir receitas dos outros, por muito comprovadas que elas sejam. Eu acho que aquilo nunca se adapta exatamente à minha realidade, seja lá por que motivo for. Por isso, quem quer uma opção simples, talvez, uma boa opção será seguir o que outros estão a fazer exatamente igual, e outros comprovadamente, como são estes dois exemplos, do Warren Buffett e do Ray Dalio, por exemplo, mas acho que cada um de nós deve adaptar a carteira às suas necessidades e às suas características. Lá está, estamos a falar destes dois exemplos norte-americanos, de pessoas especializadas nisto, trabalham nisto e que têm uma forma de ver o mercado muito diferente da nossa. Por isso eu tenho muitas dúvidas. Acho que podemos, não tenho a certeza, podemos sem dúvida aprender com eles, ler as suas ideias, perceber o que é que os leva a investir naquelas coisas, ler as suas análises, os seus relatórios. Claro que sim, são bíblias de informação que estão lá e que nós podemos aprender. Em relação a replicar exatamente o que outros estão a fazer, tenho muitas dúvidas. Na verdade, existem, por exemplo, algumas corretoras que permitem copiar o portfólio de outros investidores. Ficam portfólios públicos e nós chegamos lá e simplesmente fazemos exatamente a mesma coisa que eles. Não me parece que isso vá funcionar. Acho que cada um de nós tem as suas próprias ideias ou deve ter as suas próprias ideias. O dinheiro é nosso e estarmos a copiar quase cegamente ou completamente cegamente o que outros estão a fazer, não me parece que seja uma ótima ideia, mas lá está, cada um sabe de si, obviamente. E até porque, para trazer aqui também 2 pontos a isso, o primeiro é, eu se for agora copiar o portfólio do Warren Buffett, eu vou comprá-lo neste momento, com o preço das ações que estão neste momento. O Warren Buffett teve não sei quantos anos a construir aquele portfólio, ou seja,
uma grande percentagem daquilo que é o portfólio dele não foi comprado agora. Os preços das ações não eram Sem os dúvida, que eram sim. agora e pode acabar por não fazer tanto sentido. E o outro ponto é a confiança com que nós temos no nosso portfólio, no sentido em que se eu não conhecer as empresas e elas começam a descer por alguma razão que eu não faço a mínima, porque eu só investi porque vi Warren Buffett a investir, não conheço as empresas, não conheço o mercado, a minha probabilidade de ficar com medo e de vender por aquilo estar a descer e eu não estar a perceber é provavelmente muito maior do que alguém que estudou o mercado, que percebe o que é que está a acontecer e que provavelmente vai comprar as ações que eu estou a vender porque estudou Certo. e sabe que aquilo pode crescer eventualmente. Portanto, Certo. esse ponto é outro ponto que é importante, é nós termos pelo menos é importante da minha ótica, que é nós termos o conforto de conhecermos o mercado, ou de, pelo menos conhecermos a empresa em que nós estamos a investir para nos dar um conforto. Claro que depois há outra vertente e eu no início, quando comecei a investir, que não foi assim há tanto tempo quanto isso, tinha muito medo do risco. Aliás, eu comecei em criptomoedas antes de passar para ações, etc. E tinha muito medo do risco. Portanto, aquilo eu diria que pelo menos de hora em hora, ver o que é que tinha acontecido nas criptomoedas. Fazia tantas decisões ridículas que se eu te for contar agora a quantidade de vezes num dia que eu vendi quando estava a descer e comprei quando estava a subir, foi uma coisa ridícula. Vá lá que estava a brincar com 10 e 20 e 30 euros. Portanto, foi uma aprendizagem. Mas o ponto é, se nós estamos a investir para longo prazo, e acredito que a maior parte de nós esteja a fazer isso, se calhar não compensa assim tanto ver. Eu agora, se calhar, em vez de ver de hora em hora, eu vejo provavelmente uma vez por semana o meu portfólio de ações, às vezes 15 em 15 dias. A Coca-Cola, tem que acontecer alguma coisa muito grave para a Coca-Cola de repente, agora em 10 dias, desaparecer ou baixar exponencialmente. E para terminar aqui este episódio, eu queria trazer-te um dos pontos que está mesmo no artigo, que é o investimento imobiliário. E eu queria perceber o que é isto como é que nós investimos em imobiliário. Eu por acaso não tenho aqui 200 ou 300 mil euros para comprar uma casa para meter a arrendar ou para restaurar e vender mais caro. Portanto, este tipo de investimento imobiliário é para quem? Bem, o investimento imobiliário serve para praticamente qualquer pessoa. Okay? Temos que separar aqui o que é o investimento físico do não físico. Okay? O físico é exatamente isso, é comprar para arrendar, comprar para revender, e não precisamos ter 200 ou 300 mil euros, porque felizmente os bancos têm 80% desse valor para nos emprestar alegremente, desde que paguemos os juros de volta, obviamente, que são cada vez maiores. Mas lá está, isso é desmitificando aqui uma parte, nós não precisamos ter o dinheiro todo. Da mesma forma, pedimos dinheiro emprestado ao banco para comprar uma casa para nós vivermos, se for uma casa para investimento, o banco também empresta, com regras um bocadinho diferentes, menos favoráveis, é verdade, mas ainda assim também nos empresta a maioria do dinheiro, não temos que o ter. Qual é o problema do investimento físico? Além do capital inicial, que lá está, o banco empresta-nos 80%, quer dizer que os outros 20% mais impostos e custos iniciais, e normalmente isto é para aí mais 5%, por isso vamos simplificar e dizer que temos que ter capitais próprios 25% do valor do imóvel, o que é sempre muito dinheiro, porque os imóveis são sempre caros, salvo raríssimas exceções aí de casas completamente devolutas que vão precisar de muito dinheiro em obras, não é? É sempre muito dinheiro que precisamos, e depois há muita complexidade, há muita burocracia e papelada e impostos e não sei o quê. Se for para arrendamento, temos todo o processo de ter um bocadinho de sorte às vezes com os inquilinos que escolhemos, da coisa correr bem, de eles continuarem a pagar. Se for para revenda, nunca se sabe muito bem quanto tempo é que a casa vai demorar até ser vendida e vamos ficar com o dinheiro ali parado. Se tiver obras, às vezes é um caos, meses de obras com empreiteiros. Por isso, a parte do imobiliário físico está acessível a qualquer pessoa, não acho que seja adequado para qualquer pessoa. Na verdade é essa, porque há aqui muita coisa pelo meio. A vantagem é que há formas de investir em imobiliário sem ser comprar diretamente as casas ou as lojas ou os armazéns, seja o que for, e há aqui duas formas essenciais. Através de fundos de investimento, ou seja, nós juntamos o nosso dinheiro a outros milhares de investidores e depois há uma outra empresa que está a gerir esse fundo e esses sim vão comprar e fazer as obras e gerir inquilinos e nós só recebemos o lucro, ok? Isso é através de um fundo de investimento, ou através dos REITs, ou REITs, como quiser chamar, REIT,
Real Estate Investment Trusts, que no fundo são empresas cujo negócio é o imobiliário, e nós compramos ações dessas empresas, ok? Por isso, e na prática, entre o fundo de investimento e os REITs, a lógica é mais ou menos semelhante, ou seja, nós entregamos o nosso dinheiro a outros, e os outros é que fazem o negócio físico propriamente com aquilo. O sistema é um bocadinho diferente, de um lado é um fundo, do outro lado é uma ação, mas o conceito é o mesmo, ou seja, nós estamos a investir em imobiliário, entregando o nosso dinheiro a quem depois vai efetivamente fazer o trabalho de terreno, e nós ficamos só do lado de cá, que é receber os dividendos ou os lucros que vierem daí. O que obviamente depois também na parte do capital mínimo para investimento também é muito diferente. Eu consigo comprar REITs por 100 euros, não consigo comprar uma casa por 100 euros, ok? Nos fundos de investimento se calhar já é um bocadinho maior, já são se calhar 500 ou 1000 euros de investimento mínimo, mas ainda assim muito menos do que 20 ou 30 mil euros no investimento físico. Por isso o imobiliário acaba por a ter esta vantagem de eu conseguir investir sem ter que efetivamente estar a comprar as casas. Posso fazê-lo, mas para a maioria das pessoas tenho dúvidas que isso fará muito sentido e que os retornos sejam melhores do que nos fundos ou nos REITs. Ok. Pronto, e assim terminamos este episódio. Eu acho que, se vocês quiserem, podem explorar as diferentes ferramentas de investimento que estivemos a falar aqui. Arrisco-me a dizer que todas as que estão no artigo, nós temos o episódio em que falamos um bocadinho sobre elas e exploramos mais em detalhe. Portanto, é só irem à terceira temporada do Capital Talks e procurarem o nome da ferramenta de investimento que quiserem explorar. Mais uma vez, muito obrigado por estarem a ouvir este episódio e terem ouvido até ao fim. Sabem sempre que podem ir tanto ver no YouTube como ver aqui no Spotify ou na plataforma de streaming que tiverem a ouvir, e podem esperar por nós no próximo episódio. Na descrição tem o link para a notícia que nós falamos.